Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, muito boa noite. A paz seja com todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Associação Espírita Humberto de Campos. É uma satisfação estar novamente com vocês para essa noite de bate-papo sobre temas importantes para as nossas vidas. Neste mês de setembro, o mundo inteiro e o Brasil também estão em estado de alerta chamado Setembro Amarelo por conta do suicídio que continua alastrando-se de maneira terrível sobre toda a face da Terra, principalmente nesses tempos de pandemia. Falar sobre isso é falar sobre dor, é falar sobre sofrimento emocional, sofrimento físico, muitas vezes, é falar sobre morte. E nós pretendemos hoje fazer a antítese disso, vamos tentar falar sobre a vida, ou pelo menos sobre o que é a vida. Essa é a nossa linha de raciocínio para hoje. O que é a vida? E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem diga que a vida é um divino mistério profundo, é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ah, viver e não ter a vergonha de ser feliz. É assim que o nosso poeta Gonzaguinha nos incita a descobrirmos o que é a vida. Mas vejam que para ele também esta questão é uma questão retórica, porque ele não responde. Cada vez que ele se propõe a dar uma resposta para o que é a vida, ele o faz com uma questão mais instigante, mais intrigante ainda por cima. Mas ele arremata, de maneira a nos dizer não o que seja a vida, mas de como vale a pena viver essa vida. Ou seja, se não se sabe o que é a vida, mas nós sabemos o que é viver a vida, então como viver essa vida? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É um modo de se viver também a vida. É uma questão bastante provocativa, essa questão do que é a vida. É claro que é uma questão que não é retórica também para mim. Eu também não pretendo respondê-la. Se Kardec e os espíritos que nortearam a doutrina espírita não respondem, por que eu faria na minha santa ignorância? Mas fica a questão, o que é a vida? O dicionário avalia a vida exclusivamente sob o ponto de vista científico, ponto de vista da biologia. Ele não expressa nenhum comentário mais filosófico, ou metafísico, ou transcendente, não. Ele diz assim, o dicionário: vida é uma característica que distingue as entidades físicas que têm processos biológicos, como processos de sinalização celular e autossuficiência, entidades vivas. Diferencia e distingue daquelas que não têm, seja porque tais funções cessaram, e aí vamos dizer que as entidades estão mortas, ou porque nunca tiveram tais funções e são classificadas como inanimadas, aí, como as pedras.
Etimologicamente, lá na origem, a vida significa existência, não é? Vem do latim vita. É o estado de atividade biológica incessante até a extinção completa. Quer dizer, é aquele conjunto de funções metabólicas e funções biológicas de um organismo que flui incessantemente até o momento em que cessa, paralisa-se. E aí sobrevém a morte. Portanto, é o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, a vida também vai ser, etimologicamente, o tempo de existência de um ser, de uma entidade biológica, ou o funcionamento de alguma coisa, como assim dizer, a vida útil da sua geladeira, do seu fogão, enfim, do seu rádio, da sua televisão. Vida, por extensão, também de alguma coisa. Notem que a palavra vida, a palavra, não a vida em si, ela tem um conceito bastante amplo e pode ter vários significados, dependendo do contexto onde essa palavra vida é inserida. Nós podemos dizer assim, vida boa, isso a gente sabe, é aquela vida ociosa, sem trabalho, uma vida proveitosa. Vida social, que são as manifestações das relações entre as pessoas. Vida orgânica, como o conjunto dessas funções vitais que nós acabamos de falar. Vida de cão, uma vida penosa, vida dura, trabalhosa, miserável. Vida pública, que é o exercício de qualquer cargo ou função que é ligada aos interesses do Estado ou da coletividade. Vida latente, não a vida em si, mas uma vida para si. É aquela vida que está ligada, de alguma forma, vamos dizer, a um órgão vegetal, que estando vivo ainda não apresenta uma manifestação nenhuma de vida, como as sementes que estão maduras. A vida nas sementes estão latentes. Vida eterna. Agora, dois adjetivos usados sobre vida, vindo da teologia. A vida eterna, que é a existência espiritual depois da morte, e a vida unitiva, que seria a vida em união perpétua com Deus. Depois nós podemos também citar danado da vida, que é estar furioso, é estar zangado, estar indignado com alguma coisa. Toda a vida, isso para quem já foi para o interior, quem foi para a roça sabe, quando você pergunta, a casa do seu Zé, segue toda a vida, ou seja, não se desvie, não desvia do seu caminho, não saia do seu rumo, mantenha-se na mesma direção. Filosofia de vida, que descreve um conjunto de ideias ou de atitudes que fazem parte da vida de um indivíduo ou de um grupo, mais especificamente marcadas por uma questão de religião ou de uma seita. Vejam que todas essas expressões, nenhuma delas conceitua o que seja a vida. Elas já trazem em si a ideia de uma vida existente. E acrescentam a ela um adjetivo, como nós vimos, né? Danada ou eterna, vida de cão, toda a vida pública, etc. Ainda assim nos resta a questão: o que é a vida? Sobre a vida se emite conceitos. A epístola do apóstolo Tiago, ele diz o que é a vossa vida, mas eu digo, o que é a nossa vida, é a vida de nós todos. O que é a nossa vida, pois? É uma neblina que aparece por pouco tempo e depois desvanece. Antônio Abujamra diz assim: a vida é uma longa batalha injusta, com mais ou menos vitórias, porque não se distribui equitativamente entre os nossos defeitos e as nossas virtudes. Mas é deslumbrante.
Clarice Lispector diz que a vida é um soco no estômago. John Lennon, a vida é aquilo que acontece quando nós estamos fazendo outros planos. João Guimarães Rosa, brilhante João Guimarães Rosa, coloca na boca da sua personagem mais emblemático, Riobaldo, em Grande Sertão Veredas. Viver, não é? Viver é muito perigoso, porque ainda não se sabe. Porque aprender a viver é que é o viver mesmo. O outro saudoso Clodovil Hernandes, o que é a vida? Não sei. E se eu soubesse também, não contava para ninguém. Arthur Schopenhauer, pode-se deduzir que a vida é dor, porque vontade é desejo daquilo que não se tem. É ausência, é privação, sofrimento, sobretudo considerando o fato de que satisfação duradoura e permanente nenhum objeto de querer pode nos fornecer. Sartre, existencialismo, no seu existencialismo diz: a vida humana é baseada na angústia, no absurdo e náusea, porque a vida não possui sentido além da própria existência, além do próprio viver. O espírito André Luiz nos diz aquilo que mais ou menos nós pensamos ou queremos entender sobre a vida. A vida é dom de Deus em todos. Até a NASA tem um conceito para o que seja a vida. Ele diz que a vida é um sistema químico autossustentável com capacidade de evolução darwiniana. Veja só. Mas o Espiritismo? O que é a vida para o Espiritismo? Bom, o Espiritismo é o conhecimento sobre o Espírito, sobre o ser inteligente que é submetido às leis universais por Deus, o seu Criador. Vida para o Espiritismo, pois é a vida do Espírito. E assim a doutrina espírita também não estabelece o que seja a vida, e ela também parte já do pressuposto da existência da vida. Podemos afirmar, então, que o Espiritismo se ocupa com o verdadeiro objetivo da vida, é o para que existe a vida, que é o progresso do espírito, seja ele na condição de encarnado ou de desencarnado. Este é o para quê. Porque se eu perguntar o porquê da vida, eu já estou perguntando o sentido da vida. E o sentido da vida não tem uma explicação. Isto já é sondar os motivos de Deus. O para quê da vida? Para que eu existo? Para progredir, como espírito, como ente humano. Mas por que eu existo? É uma resposta só para Deus. Até agora nós não temos capacidade de entender isso. Mas sabemos que não é uma vida puramente orgânica e que esta vida não se inicia com o simples nascimento, não é? Ou com a concepção, como querem muitos dizer. Immanuel Kant é que nos ensina assim. Ele também não pensa que a matéria por si só possa ser viva. Numa das suas citações, nas suas reflexões sobre antropologia, ele diz assim: é a vida puramente espiritual que é a vida originária e propriamente dita. A vida animal é apenas uma vida derivada e limitada. Portanto, o nascimento não é o começo da vida em geral, mas apenas da vida animal. Ou seja, nós vemos aqui que para nós espíritas, para os espiritualistas, de maneira geral, a essência precede a existência. Ou seja, antes de nascermos, antes de virmos ao mundo,
como entidade física num corpo biológico, nossa essência como espírito imortal já existia e já precedia. Essa é que é a diferença. Perguntam às vezes sobre o existencialismo de Sartre, qual seria a diferença para esse existencialismo espírita. A diferença é essa. Sartre diz que a existência precede a essência, que o homem primeiro nasce para depois adquirir as suas mais diversas aptidões, as suas mais diversas virtudes. E o Espiritismo diz exatamente o contrário, que primeiro existe a essência, que somos nós, primeiro nós espíritos, e depois vem a nossa existência física e humana. Então, curiosidade, tão somente. Ou seja, saber o que é a vida é tão complexo e tão subjetivo que, com exceção lá do que nós vimos da biologia, não existe uma resposta certa. Não existem duas cabeças que tenham o mesmo pensamento, que sejam igualmente concordantes com relação à vida. A vida, pois, é um mistério. E não se deve perder muito tempo tentando defini-la. Esse já é um grande ensinamento filosófico para se guardar e para ser feliz. É preciso, pois, viver apenas. Parafraseando o nosso poeta Gonzaguinha, viver e tentar ser feliz. Mas para isto, para sermos felizes, que é o que importa efetivamente em todas as discussões acerca da vida, acerca da existência do homem, acerca da essência nossa como espírito, nós precisamos aprender a ressignificar a vida, para além de toda a dor e do sofrimento, porque como diz Schopenhauer, viver é sofrer, é dor, é sofrimento, é desejar incessantemente. E ressignificar a vida é muito difícil, porque exige um conhecimento de si mesmo e um desejo muito grande de mudança. Não pensem que é a mesma coisa, não entendam que é fácil, não pensem que é a mesma história repetida infinitas vezes sobre mudança de comportamentos. É muito difícil. Mesmo sofrendo, o homem agarra-se àquilo que ele tem, àquilo que lhe dá sentimento de prazer. Ele não muda. Isso só acontece quando há um mergulho muito fundo dentro de nós mesmos e nós vamos remexer aqueles arquivos mais escondidos na nossa alma, enfrentando as nossas sombras. Ressignificar é trazer para a luz a essência de quem nós somos. E é muito difícil nós sermos nós mesmos no mundo em que vivemos, no mundo que nos cerca. É ser muito mais do que essa máscara que a sociedade impõe que nós usemos. E entender que o verdadeiro eu vem antes de qualquer coisa. Nós não precisamos agradar a todos o tempo todo. Isso só vai nos fazer sofrer. Nós não temos que ter opinião sobre todas as coisas. Isso só vai nos fazer sofrer. Não precisamos responder a todas as perguntas. Nós não precisamos solucionar todos os problemas, mesmo porque a grande maioria dos problemas que se nos deparam na vida não são problemas nossos, problemas dos outros, que muitas vezes, apiedados, nós podemos tentar ajudar uma criatura, um irmão nosso, no caminho, um amigo, um parente, a solucionar o problema. Mas não devemos nos preocupar tanto com o problema. Como dizia o estoico romano Sêneca, ele dizia: se um problema não tem solução, ele já está solucionado. E eu não tenho que me preocupar com ele. Se o problema tem solução, então o problema já está solucionado. E eu também não tenho que me preocupar com ele.
Vamos falar sobre o que nos prende a esta vida de sentimento de dor, de aborrecimento, esse sofrimento. Vamos falar sobre uma coisa que é inata em nós e em todos os seres vivos, que é um instinto. É o que tem de mais comum em todos os seres vivos da criação. Da ameba ao homem. É o instinto que nos dirige, isso como nos ensina André Luiz, no seu livro maravilhoso, A Evolução em Dois Mundos. O ser humano é o único animal que possui consciência de que nasceu, que possui consciência de que está vivo, possui consciência do que é a morte e de que ele vai morrer. E contrariando o instinto mais básico de sobrevivência e de preservação da vida comum a todos os animais, ele atenta contra a própria vida e muitas vezes ele obtém sucesso nesse atentado contra a sua vida. Satisfazer os instintos é o que gera prazer. É natural buscar o prazer. A não satisfação do prazer gera sofrimento, gera estresse. A não satisfação das nossas expectativas com relação a obter prazer já gera isso. A não obtenção do prazer gera mais ainda. Com relação aos instintos, o Sigmund Freud dividiu os instintos em duas categorias que ele chamou de pulsões. O pulsão de vida e o pulsão de morte. No pulsão de vida, ele coloca os comportamentos como a questão do sexo. O sexo não como macho fêmea, como homem mulher, ou distinção, não, mas o sexo como libido. A noção de perigo, a fome, a sede, a satisfação das necessidades básicas, das necessidades fisiológicas. Esses instintos, eles dizem respeito à sobrevivência, ou seja, as forças criativas para sustentar e manter a existência da espécie. Os pulsões de morte, ao contrário, é onde estão esses comportamentos mais agressivos, como o masoquismo, como o suicídio, como a agressão, como o ódio, como a raiva incessante dentro do homem. Tais comportamentos são resultados também de forças, mas forças destrutivas, e podem ser direcionados para a própria pessoa ou para os outros. Veja que o objetivo aqui no pulsão de morte é destruir a dor, para que a dor acabe. Porém, como muitas dores são internas, estão no psiquismo, essa destruição da dor pode destruir a si próprio. O certo é que existe um sofrimento em viver. E o certo é que muitos não suportam esse sofrimento, não suportam esse viver, não acham uma luz no fim do túnel, não acham uma porta de saída, não acham uma janela aberta para essa sua dor e para esse seu sofrimento. É como um eterno o mito de Sísifo, não é? É o eterno rolar a pedra até o topo da montanha, e quando chega no topo da montanha, a pedra rola de volta e se começa de novo. Inclusive, Alberto Camus escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo, onde ele diz que só existe um problema filosoficamente sério no mundo, que é o suicídio. Trata-se de saber se a vida merece ou não merece ser vivida. Mas por que essa insatisfação de viver em plenitude? Por que esse medo de viver e de enfrentar as adversidades da vida? Ser pleno, completo e inteiro, a gente só consegue, e isso só acontece quando está dentro de nós. O desejo de satisfazer as circunstâncias e as pessoas à nossa volta para que estejamos bem emocionalmente é o nosso grande veneno. Fora de nós, tudo é instável.
Nada é perene fora de nós. Viver para fora de si mesmo é tentar satisfazer o mundo que nos cerca. Isso é absolutamente impossível. O mundo nunca estará satisfeito com aquilo que nós somos. Haverá sempre uma exigência a mais daquilo que nós fazemos. Nós nunca estaremos em concordância com o que o mundo deseja de nós. Tudo é inconstante lá fora. E se nós trouxermos o que está lá fora para dentro de nós, nós também acabaremos por sofrer essa inconstância. E é dentro de nós que as coisas podem e devem estar sob o nosso controle. Quando nos dedicamos em satisfazer o mundo, as influências externas e os julgamentos externos interferem tão profundamente em nós que prejudicam a construção da nossa própria identidade. A reação, claro, que vai ser essa falta de sentido na vida, gerando uma tristeza profunda, uma tristeza duradoura que acaba por levar a uma misantropia, essa vontade de afastar-se do mundo, das pessoas, e de não querer ver ninguém, não falar com ninguém, o que afasta, inclusive, os nossos afetos e o objeto dos nossos amores. Outra coisa, a busca doentia e constante pela felicidade também é uma tolice, é uma falácia. A felicidade não existe, pelo menos não nesse mundo. A felicidade não existe, não se conhece felicidade. Nós temos pequenos momentos de alegria, pequenos momentos felizes, mas não existe um estado permanente de satisfação. Nós sempre estaremos sujeitos às vicissitudes que a vida nos dá, e a vida social também, como separações, mortes de pessoas queridas, doenças, acidentes que não são previsíveis, enfim. É por isso que a busca da felicidade plena não faz sentido. O que faz sentido e que podemos almejar é um estado de serenidade. Algo que é completamente diferente. E só se atinge a serenidade quando nós vencemos definitivamente os medos que nós temos. Quais são os seus medos? Eu começo a descobrir os meus. A questão, portanto, se mantém desafiadora e provocadora. O que é a vida? Ora, pois não se sabe. E não vamos achar uma definição, porque a vida é um processo. A vida não é uma substância que se possa tocar, que se possa ponderar, que se possa medir. A vida é longa para o espírito e a vida é muito curta na escola do corpo físico. E não imagine nunca e não despreze nunca o sofrimento. O sofrimento nenhum é vão. Todo sofrimento é aproveitável para esse seu crescimento, para a sua vida. Como fazer para ser feliz, ou um pouco feliz, ou medianamente feliz, ou ter mais momentos felizes do que outros, do que o sofrimento? Viver o presente, sem descuidar do futuro. Ou esquecer o passado. Quebrar regras. Amar verdadeiramente. Perdoar rapidamente. Ser leal. Ser gentil. E, sobretudo, aprender a servir. E entender definitivamente que a vida não é colorida. A vida é para se colorir. O André Luiz, no seu livro Respostas da Vida, nos ensina assim: todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência.
A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você espalha. E não daqueles bens que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer mesmo sem possuir nenhuma alegria. Você pode estar em dificuldade e suprimir a dificuldade de muitos outros. Aí vem a frase que eu usei no começo dele: a vida é dom de Deus em todos. E quem serve só para si não serve para os objetivos da vida. Se aspirarmos a viver melhor, escolhemos o lugar de servir na causa do bem de todos. Aliste-se em qualquer serviço no bem comum. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia, e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes. Eu queria encerrar, encerrar com um pequeno texto que a minha amiga Maria Zeli, num bate-papo informal, semana passada, semana retrasada, me encantou novamente com as coisas simples da nossa infância. As coisas pequenas, delicadas, simples, mas profundas da infância. E eu fui buscar nas Memórias da Emília, do Monteiro Lobato, no livro de 1936, esse texto. Diz o Visconde de Sabugosa: cuidado, Marquesa. 1000 sábios já tentaram explicar a vida e se estreparam. Pois eu não me estreparei, senhor Visconde. A vida é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir os olhos e fechar os olhos. É viver, é isso. É um dorme e acorda, até que dorme e não acorda mais. É, portanto, um pisca-pisca. O Visconde ficou novamente pensativo, de olhos no teto. Emília riu-se. Está vendo como é filosófica a minha ideia? O senhor Visconde já está de olhos parados, erguidos para o forro. Quer dizer que pensa que entendeu. A vida das gentes neste mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. Pisca e mama. Pisca e anda. Pisca e brinca. Pisca e estuda. Pisca e ama. Pisca e cria filhos. Pisca e geme os reumatismos. Pisca, por fim, pela última vez. E morre. E depois que morre? Perguntou o Visconde. Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? O Visconde teve que concordar que era. E então? Descobriram o que é a vida? A paz seja com todos. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se for essa a vontade de Deus. Boa noite.